Olá, olá a todos! Hoje, começando mais um capítulo do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estou muito feliz que você está aqui conosco. Iniciando então, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E como sugestão de leitura, itens 1 a 4. No item 1, temos a passagem de Jesus Cristo registrada em São Marcos, São Lucas e São Mateus, que é: Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 2. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. Item 3. O mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, às quais tanto maior mérito tem, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esses mandamentos que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Ainda bem, quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos, nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato! Será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram.
Se a lei da caridade manda se pague o mal com bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais? Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Item 4. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nestas palavras que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus então numa linguagem que lhes estava mais ao alcance e, como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto, a terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivos das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo se observarem seus mandamentos. Mas ao verificar-se o advento de Jesus, já eles tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo, lá e não na terra é que recebereis a recompensa das suas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando chama à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Capítulos 2 e 3. E assim, queridos irmãos em Cristo, encerramos a leitura do dia de hoje. Fique agora com os comentários. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, capítulo 14, itens 1, 2, 3 e 4, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Os itens 1 e 2 têm as máximas do Cristo, que Kardec faz com que nós reflitamos nesse capítulo inteiro. Para buscar o entendimento, ele nos traz um conceito novo sobre piedade filial. Ele nos lembra da caridade normal para com os outros. Ele nos lembra da situação de que devemos socorrer o próximo sempre que tivermos a oportunidade. Só que, para com os pais, ele traz 3 informações super importantes, que tenho certeza absoluta que você já vivenciou isso ou já viu isso acontecer. As situações seriam de que, para com os nossos pais, independentemente se eles merecem ou não, se eles fizeram por merecer ou não, se eles foram bons pais ou não, isso realmente será uma situação entre eles e Deus, um acerto deles com Deus. Se eles mereceram ou não, independe. A caridade que nós temos para com os nossos
parentes, principalmente nossos pais, ela é um pouquinho mais profunda. Ela faz com que nós tenhamos a responsabilidade, quase que uma obrigação, de socorrê-los, de auxiliá-los, de tentar dar a eles uma experiência na sua velhice, quando idosos, uma experiência um pouco mais confortável. Kardec cita até os mimos do supérfluo, quando possível. Todos nós temos nossas situações, todos nós temos as nossas experiências e estamos vivenciando os nossos momentos. Alguns com mais facilidade financeira, outros com menos, alguns com mais saúde, outros com menos, mas todos nós temos os nossos problemas, os nossos desafios. E aí está o nosso esforço como filhos de encaixar os nossos entes queridos, nossos pais, nesses nossos desafios. Auxiliá-los com carinho, auxiliá-los com bens materiais quando pudermos, auxiliá-los de todas as formas possíveis. Pois isso seria caridade bem vista, bem quista por Deus. No item 4, Kardec nos traz um termo que ele explica como que aquela máxima do Cristo que promete vida longa sobre a terra poderia ter um outro significado para nós se lermos ela ao pé da letra nos dias de hoje. Aí Kardec nos esclarece. A máxima do Cristo deve ser lida nesse quesito, principalmente alocando essa máxima àquela época e para o povo que estava sendo dirigido a máxima naquele momento. E aí ele explica que o povo hebreu ele tinha um sonho, ele tinha um desejo da terra prometida. Então essa máxima, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará, é para a gente interpretar dessa maneira. Kardec nos coloca, olha, interprete assim. Naquela época, Jesus estava se dirigindo a um povo hebreu que dava muito valor à terra prometida. Então essa frase você vai interpretar ela como essa terra prometida não é a terra nossa encarnada, dos encarnados, não. Interprete ela como a terra prometida lá no céu, a sua vida lá no céu. E você terá então o conceito da máxima que o Cristo exemplificou para o povo naquele momento. Era essa conceituação que Jesus queria nos trazer. Honre o teu pai, honre tua mãe, que você terá vida longa lá no céu. É isso que Kardec nos explica no item número 4. E no contexto geral, que possamos nos sensibilizar diante de todos os nossos desafios e dificuldades e fazer os esforços, os maiores esforços que sejam, sempre com o sentido de não deixar que o nosso esquecimento, que a nossa rotina do dia a dia, que as nossas dificuldades possam nos afastar dos nossos pais, porque isso pode cair como uma ingratidão, e ingratidão, com a falta de caridade, Deus pune rigorosamente. Queridos irmãos em Cristo, que Deus os abençoe, que todos possam ter um ótimo dia e possamos refletir um pouquinho mais sobre essas passagens do Cristo que lemos no dia de hoje, a fim de que possamos aprender com Jesus como devemos nos portar para melhor viver.
Que assim seja.